no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí com a gente, né, nos prestigiando, né, curtindo as nossas boas histórias, né, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, né. Para você que está aí chegando, né, deu uma olhadinha, achou legal, viu uma história, gostou, deixa o seu like, né, inscreva-se no nosso canal. Hoje eu estou aqui com vocês com uma história muito legal, chamado A Pirâmide Invertida. Começa assim: eu sou considerada a ovelha negra da minha família, aquela que só liga para si mesma. Mas fala sério, né? Família tem umas coisas muito sem noção. Eu não sou e eu não vou ser hipócrita, né? Pois se o mané pisou no tomate, então ele que limpe a bagunça. Esse negócio de passar a mão na cabeça dos outros não é comigo. Não está escrito: a verdade vos libertará? Pois então, eu digo a verdade para libertar as pessoas da burrice. Portanto, não sou uma ovelha negra, sou uma libertadora. Já que o mané sofre na hora que eu diga a verdade da burrice dele para ele, reflete a respeito da verdade ouvida, aprende a não bancar mais o burro e espalha a verdade, deixando de ser burro, tornando-se um libertador igual a mim. Mas, se o processo é esse, então eu comecei tão burra quanto qualquer outro. É o que você deve estar aí pensando, né? E depois de pastar, acabei aprendendo. Não é bem assim, eu lhe asseguro, pois ao contrário da maioria das pessoas, eu aprendo sem ter de apanhar, pois eu tenho ouvidos para o bom senso, e o bom senso aprende só de olhar. O exemplo do que eu estou falando é o meu tio Geraldino. Ele ganha uma merreca de aposentadoria e tem 3 empréstimos consignados. Aquele tipo de empréstimo em que as parcelas são descontadas na folha de pagamento, vivendo de pedir emprestado para poder pagar os empréstimos. Vê se pode uma coisa dessa, né? Eu sempre digo a ele, toda vez que ele me pede dinheiro emprestado, que tenho dinheiro, que ele me pede, porém, que eu não vou dar a ele, porque eu sei que assim ele vai dar um jeito na vida apertando as calças, parando de gastar com bobagens, até pagar o que deve. E a minha irmã Arlene, e o filho dela, o Paulinho Goiaba? Para não dizer goiaba podre, né? Meu Deus do céu! Ela faz tudo pelo infeliz que se aproveita da boa vontade da mãe para explorar a pobre coitada da Arlene. Outro dia, a Arlene flagrou o menino mexendo na bolsa dela atrás de dinheiro. E em vez de recriminá-lo, riu do Paulinho, dizendo a ele que não tinha dinheiro na bolsa, mas que ela daria a ele o que Paulinho queria a si mesmo. E depois de fazer a besteira, ou seja, deu dinheiro para ele, veio contar vantagem para cima de mim, dizendo que o filho era muito ingênuo em pensar que podia passar a perna nela, quando todo mundo sabe que o Paulinho Goiaba é especialista em fazer a mãe de boba. E mas tem o pastor Teobaldo também, de quem eu gosto muito, mas que não perde a oportunidade de tirar uma casquinha da Arlene, só paixão de adolescência. Toda vez que a Arlene briga com o marido, o Gilberto Pinguço, porque o apanha desfalecido no sofá, babando colorido por causa da cachaça, ela vai lá ter com o pastor, que dá o maior mole para ela. Já diz para a Arlene que pegar o pastor é uma furada, já que o sujeito tem 2 mulheres, a com a qual ele é casado e a igreja, né? Com que ele é casado também. Mas ela desconversa. Acha que todo mundo é cego, até o marido. Contudo, o fato é que o Gilberto acha até bom o rolo da mulher com o pastor, pois assim ele pode manter o rolo dele com a cachaça, sem que a mulher o incomode. Afinal, se ela apontar o dedo para ele, ele vai apontar o dedo para ela de volta. Já joguei na cara da Arlene que ela tem 2 vagabundos vivendo debaixo do teto dela. Já falei para o marido, para o meu querido sobrinho, o Paulinho Goiaba, que ele é um vagabundo e que se fosse filho meu, ia viver apanhando. E falei mais ou menos a mesma coisa para o Gilberto Pinguço, quando ele
quando ele, totalmente alcoolizado, abriu um sorriso, levantou o copo cheio de pinga, me propôs um brinde. Para o pastor, a coisa era mais complicada, já que ele não era da família, apesar de ser como se ele fosse, e tive que fazer com que ele chegasse à conclusão que ele era um vagabundo quando perguntei a ele o que achava do rei Davi mandar o marido de uma dita cuja para a guerra, a fim de se livrar do marido e ficar com a dita cuja para ele. A própria pergunta que me fez deixa bem clara a intenção de Davi. O senhor acha que o Davi fez foi certo? O pastor sorriu, um sorriso sem graça. Claro que não, né? Claro que não, né? Mas contudo, mesmo sabendo o que é certo, não faz o certo dizendo para Arlene dar um jeito no marido, fazer com que ele entenda que é ou ela ou a cachaça, deixando que o casamento dela morra um pouco a cada crise, cada vez que vem desabafar com o senhor, não é? E o riso do pastor murchou. Se ele deixar a cachaça, ele vai ser toda Arlene, e a minha irmã não será uma mulher pela metade, amada pela metade por um cachaceiro, já que a metade do amor dele é pela cachaça, e ela não terá que vir mais aqui chorar nos seus braços, e eu sei que o senhor adora consolá-la. Não preciso dizer que nem o Paulinho Goiaba, o Gilberto Pinguço e o pastor gostaram muito do que eu disse a eles, mas é bom que eles se liguem, porque jacaré que dorme de touca acaba virando bolsa de madame. Meu pai, o seu Tarcísio, também não é mole. Ele adora pescar. E minha mãe, dona Nilda, detesta que ele troque a companhia dela pela pescaria. Então meu pai inventa as maiores mentiras para enrolá-la. Ela se faz de desconfiada, porém nunca investiga direito as lorotas do marido, que sempre acaba levando ela no bico. Por sua vez, minha mãe anda prontando com meu pai, pois o sonho dela é abrir uma padaria e, para tanto, ela anda estudando negócios e culinária. Será a terceira tentativa da minha mãe de abrir um negócio, sendo que nas 2 vezes anteriores ela não apenas quebrou, mas ficou endividada até o pescoço a ponto de prometer para o meu pai nunca mais tentar abrir mais nada. Troquei uma ideia com minha mãe a respeito da paixão do meu pai pela pescaria, e ela me disse que pescaria é o apelido que meu pai dava para sem vergonhice. E quando falei com meu pai a respeito da possibilidade de ele ajudar a tirar da gaveta algum dos sonhos negociais da minha mãe, ele me falou que é melhor que eles continuem engavetados como estão para o bem da família. Não me restou, então, outra alternativa que dizer para minha mãe que casamento não significa que o meu pai era propriedade dela, do mesmo jeito que disse ao meu pai que ele não era dono da minha mãe por ter se casado com ela, apesar de ambos agirem como se fossem donos e ao mesmo tempo escravos da vontade um do outro, situação que fazia do casamento deles um inferno, onde a desconfiança é o demônio que manda. Toda vez que um tenta enganar o outro para dar uma escapadinha da prisão, apesar de saberem que a consciência vai junto chiando. Bom, eu trabalho muito, estou pagando uma prestação alta do meu apartamento, esperando que ele fique pronto para eu sair da muvuca familiar e de um consórcio de um carro zero, pois essas coisas vão me dar mais liberdade. E tudo que eu quero é ficar livre da dependência da minha família, já que a única pessoa que eu quero obedecer sou eu mesma. No meio do caminho, entretanto, me aparece o Joel, um cara lindo que me deu mó mole. Pensei que ele estava na minha, atribuindo o fato ao tanto que eu era excelente em tudo que eu fazia, portanto, atraente para qualquer homem sensato. No início, estava meio arredia, mas ele veio chegando com aquele sorriso maravilhoso para o meu lado e aquele jeito charmoso. E olha, gente, eu não sou de ferro, né? Até que me veio com um papo que ele tinha um investimento garantido para mim. Era para eu ter ficado coelho na hora da investida dele. Contudo, estávamos em um momento de intimidade. Sentia-me no céu e ele me tinha nas mãos. Melinda, você vive mostrando o caminho para os perdidos. Por isso, Deus me colocou no seu caminho para mostrar um caminho para a sua liberdade financeira. Pois assim, vai poder comprar à vista um apartamento que não tem apenas um quarto, como o que está financiando, e um carro que não seja popular, um que tenha todas as frescuras tecnológicas que você tem direito.
Sorri que nem uma boba, enquanto ele enchia 2 taças de champanhe. Como não era boba, investi parte da minha poupança no negócio que Joel me propôs. E no mês seguinte comecei a receber o retorno do investimento. Algo absurdo. Empolgada, apliquei tudo o que tinha no negócio e fiz com que os meus familiares fizessem o mesmo. Puxa, Ermelinda, eu ouvi você. Parei de gastar e passei a economizar até que dei conta de pagar meus empréstimos consignados e parar de pedir emprestado para os amigos e parentes, conseguindo juntar um dinheiro para aquela viagem que sonhei a vida toda para Maragogi, perto de Maceió, uma praia paradisíaca de Alagoas. E agora você me vem com essa? É que o negócio é bom, tio Geraldinho, eu garanto. Com o que vai ganhar, vai dar para o senhor viajar para a Europa de primeira classe. Meu tio me olhou do mesmo jeito que eu devo ter olhado para ele quando eu o repreendi por viver se endividando e pedindo emprestado sem parar. Você já ouviu falar quando a esmola é demais, o santo desconfia, Ermelinda? Vixe, o puxão de orelha me deixou toda sem graça, coisa que nunca havia acontecido na minha vida, pois era eu que estava acostumado a puxar a orelha dos outros. Desde quando ficou tão esperto, tio? Para mim, o seu Joel é trambiqueiro, porém eu conheço o seu olhar. É o mesmo olhar que eu tinha quando acreditava em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e que conseguiria pagar minhas dívidas contraindo outras ainda maiores, até que fiquei sem nada, a não ser com as suas sábias orientações, minha sobrinha querida. O meu orgulho ferido não deixou por menos, e devolvi no mesmo tom de desdém a lição de moral que o meu tio havia me dado. Olha, tia, quer saber? Eu estou tentando ajudar o senhor, porque não conseguiu nada na vida a não ser uma minguada aposentadoria. Vivendo num barraco alugado, passando aperto de todo jeito, tendo que aturar puxão de orelha de todo mundo por conta da caridade alheia, de que não pode ficar sem, senão o senhor não vive. E o senhor vem com esse papo furado para cima de mim? Melinda pegou pesado com o pobre do tio dela, né? Os rendimentos do meu investimento caíram na minha conta até o 4º mês, após eu contratar o negócio. Porém, a partir do 5º mês, eles pararam de cair. E quando fui reclamar com o Joel, ele havia sumido do mapa. Angustiado, apelei para todo mundo para saber o que havia acontecido, quando vi uma reportagem na televisão sobre pirâmides financeiras. A pirâmide é o seguinte: o investimento das pessoas que entram da pirâmide paga os rendimentos da que já estão na pirâmide. Então, para que aqueles que entraram receberem os rendimentos que acreditam que vão receber, novas pessoas têm que entrar. Né? Porém, chega num ponto que as pessoas param de entrar, os investimentos migram e quem está na pirâmide para de receber os rendimentos, que foi o que aconteceu comigo. Sem os rendimentos da aplicação, eu não tinha como pagar a prestação do apartamento que eu financiara, nem do consórcio do carro, mas isso não era o pior. Se a perda fosse só do meu dinheiro, eu até que daria um jeito, mas havia perdido o dinheiro dos meus pais, da minha irmã, da poupança do Paulinho Goiaba destinada a financiar a faculdade dele, do Gilberto Pinguço e até do pastor, pois havia convencido ele a aplicar para poder ganhar o suficiente para acabar a reforma da igreja. Desesperada, não sabia o que fazer, quando meu tio Geraldino apareceu para me consolar. Não fica assim, Ermelinda, pois muita gente caiu no golpe da pirâmide financeira. E olhei para ele e veio na minha cabeça a lembrança dos desaforos que disseram ao meu tio quando tentei obrigá-lo a entrar na pirâmide. Sei que está angustiado, pois quando a gente deve e não sabe como vai pagar, é assim mesmo. Eu sei disso por experiência própria. Mas sei também que tudo tem jeito. E fiquei muito agradecido quando você apareceu para mim e me disse o que eu tinha que fazer para sair do buraco. Destruída, eu me mantinha caladinha, ouvindo o tio, como se ele fosse um enviado do céu, pronta para receber a devida humilhação, pois humilhação é o salário da arrogância, né? Minha filha, você já ouviu falar da pirâmide invertida? Balancei a cabeça, de um lado para o outro, negativamente. Você me disse a verdade. Eu vivo uma vida simples, pago aluguel, tenho pouco com que sobreviver, andei endividado, contudo, Deus nunca me faltou. Porém, para que Deus ajude você, precisará bater a porta primeiro. E bater a porta não é só pedir, é preciso fazer por onde para merecer a ajuda de Deus.
Portanto, investir na pirâmide invertida é procurar ajudar todos aqueles que estão no seu caminho e que procuram pela sua ajuda dentro das suas possibilidades de ajudar. É não virar a cara, fazer de conta que não vê, mas ficar atenta para a necessidade do seu irmão e não apenas recriminá-lo, ter com ele carinho, fazer-se presente na vida dele no momento de dificuldade, assim como prestativa, e consolá-lo sempre que a dor o atingir. A pirâmide invertida exige o investimento da caridade. Entendo, tio. Ele estava visivelmente admirado com a minha humildade. Eu podia ver isso nos olhos. Confesso que se as circunstâncias fossem outras, eu tinha mandado pintar macaco. Porém, valeu a pena passar pelo que eu passei, pois, surpreendentemente, meu tio me deu as economias dele. Aquele gesto empolgou a minha alma. Era pouco dinheiro, porém era tudo que o meu tio tinha. Decidi, então, passar o financiamento do meu apartamento para frente. Havia pago 60 prestações e consegui que me desse o equivalente a 70% desse valor para ficar com o financiamento e as prestações que faltavam para quitar. Fiz a mesma coisa com o consórcio e com o dinheiro paguei todo mundo, porém não dei conta de pagar o pastor e o jeito foi abrir o jogo com ele. Ermelinda, confesso que estou espantado, pois achei que você era infalível por causa do jeito que chegou para mim outro dia com o dedo na mão em riste, dizendo que eu sou um safado que se aproveita da fragilidade emocional da sua irmã para tirar a casquinha dela. Ai, meu Deus, do mesmo jeito que encarei o pastor, eu havia encarado meu tio. Calada. Então, você pegou o dinheiro da igreja e o deu para o demônio da soberba. Que triste, Ermelina. Ah, minha cabeça pendeu para frente, tamanho o peso da culpa que eu sentia. Preciso de ajuda, pastor. Eu ouvi direito, Ermelinda? Juntei as mãos e supliquei. Pelo amor de Deus, pastor, me ajude. 2 lágrimas correram pelo meu rosto, quando senti que eram enxugadas pela mão do pastor. Chorar não vai trazer o dinheiro da igreja de volta. E o que eu vou fazer se não tenho como pagá-lo? Se quiser, Ermelina, pode trabalhar na igreja, orientar os desorientados, acolher os perdidos, ser irmã dos abandonados, coisas que valem mais que o dinheiro. E os fiéis não vão desconfiar de mim? Não acharão que eu embolsei o dinheiro e inventei uma historinha para boi dormir para justificar o sumiço dele? E que agora estou finalizando o golpe e dando uma de boazinha arrependida? Ah, Ermelina, o que interessa é a sua a sua relação com a sua consciência, né? É o que a sua consciência pensa de você. Pois no final, a coisa será entre você e ela. Com o consentimento do pastor, passei a frequentar a igreja e tentar ajudar naquilo que eu podia. Saía do culto, bom, aí um dia, né, explicar aqui, saía do culto para casa num domingo chuvoso, quando eu fui atropelado. Despertei no hospital com a perna quebrada e o corpo cheio de hematomas, mas doeu mesmo quando soube que a polícia havia prendido o motorista do carro que passou por cima de mim. O meu sobrinho alcoolizado e sem carteira de habilitação, Paulinho Goiaba, apanhado em flagrante quando fugia da cena do acidente. Eu poderia ter acabado com a vida dele, assim como eu gostava de fazer antes da pirâmide financeira cair na minha cabeça e esmagar a minha arrogância. Contudo, preferi abraçar e agradecer a Deus por não ter nada acontecido de ruim com ele. É claro que eu não denunciei o meu sobrinho para a justiça, mas mesmo assim ele foi obrigado a fazer 3 meses de trabalho social junto à casa que dava assistência a crianças vulneráveis, aquelas crianças que são maltratadas por aqueles que deviam cuidar delas, né? Aproveitei então para fazer com que a culpa carregasse meu querido sobrinho para a igreja. E para o meu espanto, Paulinho Goiaba tomou jeito, passando a respeitar os pais, ajudar na casa, tornou-se um aluno razoável e até arrumou um emprego de garçom numa pizzaria. A transformação do meu sobrinho me empolgou a querer transformar o meu cunhado. E depois que ele viu o poder de Deus manifestado no filho dele, se animou a ir comigo aos encontros dos alcoólatras anônimos. Condoída com a disposição do Gilberto Pinguço, minha irmã decidiu também ajudar. As crises acabaram e ela não precisou mais recorrer ao pastor para reclamar do casamento. Não preciso dizer que o pastor não ficou muito feliz com o fim do drama de Arlene,
pois ele gostava dela. Mas como Deus dá jeito em tudo nessa vida, não é que minha irmã, o marido e o filho foram parar no coral da igreja, regido pelo pastor, para felicidade geral? Mãe, eu vou pescar com o papai. Ah, minha filha, desde quando que você pesca? Pô, mãe, eu tenho pescado muito para Jesus. Então tá bom. Eu vou deixar o seu pai ir na pescaria com os amigos dele e com você, desde que me prometa que vai ficar de olho nele. Não deixe que ele me engane com um abiscate qualquer. Pode deixar, mãe. Lá estava eu, no meio do nada, diante de um rio, acompanhado por 10 velhotes falastrões. Todo orgulhoso, meu pai contava as minhas desventuras como se eu fosse a super-heroína dele. Pai, gostaria que desse uma colher de chá para a mamãe em relação à padaria. Que padaria, minha filha? Sei que o senhor sabe que a mamãe está fazendo um curso de padeira e um de administração de negócios. O que o senhor não sabe é que ela está cheia de esperança no sucesso do sonho dela, apesar de não ter coragem de falar sobre ele com o senhor. Foi ela que pediu você para falar comigo essas coisas? Não, pai, o senhor sabe melhor do que eu. Mamãe tem tanto medo de mim quanto de você. Tá bem, minha filha. Eu vou deixar sua mãe sonhar mais um pouco, desde que você me prometa que vai ficar de olho nela. Não deixe que ela troque os pés pelas mãos e leve mais um tombo. Bom, chegamos ao final da história. Minha mãe abriu uma padaria que está dando certo. Meu pai agora só pesca se eu for com ele. O pastor está todo feliz com seu coral e comigo como sua funcionária mais dedicada. O Gilberto deixou de ser pinguço. E a Arlene anda feliz da vida com o marido por ele ter deixado a cachaça e prestar atenção nela 100% do tempo. O Paulinho agora é de Jesus e não mais goiaba podre. E meu tio Geraldino ficou todo feliz quando, através de um frequentador da igreja, dono de uma agência de turismo, consegui para ele um pacote de viagem que lhe cabia no bolso para Maragogi. Aquela praia paradisíaca lá em Alagoas, que era o sonho dele ir lá, né? Durante o tempo que fiquei na igreja, promovi almoços, jantares, festas, encontros, fiz de tudo para engordar o caixa, até que, por fim, a construção acabou. Quando dei graças ao Pai por ser testemunha daquele milagre, pois ninguém tinha dinheiro e, mesmo assim, o pouco que tinha multiplicou-se com o poder da solidariedade. De fato, assim como me explicou meu tio, fazer o investimento da caridade na pirâmide invertida pode não ter me rendido dinheiro, mas encheu meu coração de paz e alegria. E aí? Gostaram da história? Que boa história, né? Da pirâmide invertida. Tem uns dias atrás, eu vi no Fantástico uma reportagem falando do golpe com bitcoins, né? De pirâmide financeira, que quebrou um mundo de gente. Né? Todo mundo querendo ficar rico de um dia para o outro. E o pessoal falando, olha, as taxas de retorno do investimento eram absurdas, né? Eram altíssimas. Então, o investimento não ia conseguir se sustentar por muito tempo, né? Só quem se deu bem foram os caras que bolaram esse negócio aí, né? Um cheiro de dinheiro e subir do mar. Mas a pirâmide invertida, proposta pelo tio da Ermelinda, né? Era diferente, era invertida. Né? A Ermelinda, no caso, ficou lá embaixo da pirâmide, né? Na pontinha, e aqui na base, né? Que seria mais larga, porque é uma pirâmide invertida, estariam aquelas pessoas que a Ermelinda deveria procurar ajudar, ser solidária, amiga, né? Paciente, pessoas com problemas que ela poderia ouvir, né? Que gostariam de desabafar com ela. Então a Ermelinda, no início do campeonato, né? No início da história, ela se mostrou uma pessoa assim, um tanto quanto egoísta, né? Só pensando nela mesma, né? Ela financiava um apartamento de um quarto e estava doida para sair de casa, né? Para ficar livre dos problemas da família. Né? Como se isso fosse possível, né? Nós somos família, né? Mesmo que a gente mora longe, a gente está sempre com o coração lá na família, sempre pensando nos filhos, né? Quem me ouve aí, né? Está com os filhos fora, sabe que isso é uma grande verdade, né? Ele está sempre lá com eles. Família não se desmancha, né?
mesmo que cada membro vá para um canto diferente do mundo. Estamos todos ligados pelos laços inquebrantáveis do amor. Do amor eterno, não é verdade? Bom, então a pirâmide invertida, a aplicação dela é a caridade. Né? E o que eu ganho com isso lá no final? Não ganha, que é um investimento baseado na lei do retorno. Né? Será dado àquele conforme o seu merecimento. Se eu fizer por merecer, terei a ajuda de todo mundo, né? Confiança. Né? Então a Ermelinda entrou toda desconfiada na igreja, não é para menos, ela pegou a grana da igreja, fez um investimento horroroso, perdeu tudo, e ela precisava da confiança das pessoas para que elas voltassem a investir de novo nela, né? Nas coisas dela, nas festas, né? Que fez para a igreja. E ela fala no final, cara, foi um milagre, né? Que ninguém tinha dinheiro, né? Queria o milagre da multiplicação do pão e do peixe, né? Ninguém tinha nada, né? Mas, Jesus vira lá para os apóstolos, deem pão para esse povo aí que está com fome, né? Vamos alimentar essa turma, muita gente querendo me ouvir, mas com fome ninguém ouve direito. Aí o pessoal, mas como é que nós vamos alimentar esse povo? Com a solidariedade. A solidariedade faz com que o pão e o peixe se multipliquem, né? Cada um deu um pouquinho, tirou um pouquinho dali, um pouquinho daqui, daqui a pouco deu para todo mundo e ainda sobrou. No caso da Ermelinda, deu para fazer a reforma na igreja e ainda botou as frescuras bem legal na igreja lá. Aí você pode me perguntar, poxa vida, mas a Ermelinda se lascou no final da história, porque ela perdeu o dinheiro todo, mas ela ganhou a paz, ganhou a alegria, ela deixou de ser uma pessoa egoísta e passou a ser uma pessoa mais feliz em compartilhar os dons dela com o resto das pessoas. Né? Vocês conhecem a parábola dos talentos, né? Teve lá, o senhor foi viajar, ele deixou um talento com o empregado, 3 talentos com o outro, acho 5 com o outro, e falou assim, vocês tomam conta aí, e na volta eu quero ver se vocês cuidaram dos meus talentos. Aí voltou aquele que, para quem deu 5 talentos, tinha multiplicado, tinha dobrado, né? Deu 5 talentos de volta para o dono e mais 5. O 3 talentos deu 3 talentos de volta, mais 3. E o que deu só um talento, ele falou assim, eu fiquei com medo de perder o talento numa aplicação, né? Uma aplicação ruim, né? Numa pirâmide financeira. Né? Vamos atualizar a parábola, né? Aí o que eu fiz? Eu enterrei a moeda, né? Então agora eu desenterro, tá aí a moeda do senhor de volta. Aí o senhor falou, cara, eu podia ter botado essa moeda num banco, ela me rendido uma grana. E você enterra a moeda, né? Ou você enterrou o talento, né? Você poderia ter feito tanta coisa com esse talento aí, é verdade. Então a Ermelinda não estava fazendo nada com os talentos dela. Ela enterrou os talentos. A única preocupação dela era viver, comprar aquele apartamento de 1 quarto e andar com um carrinho popular. Para ela já estava de bom tamanho. Porque ela ficava livre da família. Ai, meu Deus, a família, que esse peso que está na cabeça da gente, não deixa a gente ser feliz. A família é o motivo de toda a nossa infelicidade. Não é verdade? Não, a família é um motivo de toda a nossa felicidade. Né? E a gente tem que pensar de uma forma próspera. Tem que fazer o talento multiplicar, não enterrá-lo. Né? A gente enterra os nossos talentos quando a gente coloca o egoísmo em cima dele. Agora, quando a gente passa a aplicar na pirâmide invertida, na pirâmide da caridade, né? Fazendo bem para as pessoas, lá na frente nós vamos colher esse bem. Né? Ficaremos ricos, né? Da amizade, do carinho, do amor. Mas você fala comigo assim, mas ninguém consegue viver de carinho, de amor, é preciso dinheiro, recurso. Tá. Mas o tio da Ermelinda sonhava em ir para a praia de Maragogi, lá em Alagoas, não sonhava. E ele juntou o dinheirinho, e ele vendo a Ermelinda em apuros, o que ele fez? Deu dinheiro para ela. Esqueceu do passeio. E a Ermelinda, no final, o que fez? Conseguiu, com um fiel da igreja, que era dono da agência de turismo, que desse a viagem para o camarada. Vão ver que foi uma viagem muito melhor do que ele imaginou.
né? Foi o resultado da aplicação da caridade. E quando a gente aplica a caridade, o retorno é sempre muito melhor, né, do que quando a gente enterra o nosso talento, né? E quando a gente enterra o talento, só vem miséria. O Senhor, né, no final da parábola, ele fala assim: servidor ruim, você é um servidor ruim, e manda atirá-lo onde a dor e ranger de dentes, tá? Nas sombras. Mandou o cara para o inferno. Né? Então nós estamos aqui nessa vida para multiplicar os talentos que Deus nos deu, né? Então, basicamente, a pirâmide invertida é uma atualização da parábola, né, dos talentos, né? Mostra que quando a gente está dominado por sentimentos que não são nobres, né, as coisas não funcionam muito bem, né? O egoísmo, né? Apesar da Ermelinda, ela pegou o dinheiro de todo mundo, a princípio, na intenção de fazer com que todo mundo ganhasse, né? Mas, na verdade, ela queria impressionar o namorado, né? A gente sabe disso, né? Por conta dela, ela tinha aplicado só o dinheiro dela e tinha ganhado dinheiro só ela mesma. Ela queria impressionar o namorado, então ela fez com que todo mundo aplicasse e todo mundo entrou pelo calo. E o tio dela, né, que ela achava que era um bobalhão, chega para ela e fala: ó, esses namorados seus aí tocaram trambiqueira, hein, senhor? E ela fica brava, porque ela tinha a razão sempre. Ela não admitia né, falarem com ela: não, você não tem razão, né? Tem muita gente que é assim, né? A Ermelinda, ela aprende uma coisa muito importante para a vida da gente: a humildade. Ela aprende que nem toda hora a gente acerta, de vez em quando a gente dá umas escorregadas. E aí a gente tem que pedir desculpa, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que se humilhar mesmo, né? Mas isso faz parte. Ter a razão sempre é um peso enorme, né? E torna a gente uma pessoa intragável. De vez em quando a gente vira e não sabe mesmo das coisas, às vezes erra e chega e fala: olha, eu errei, me desculpa. É tão legal, né? Eu estou aprendendo, né? Estou aqui nesse mundo aprendendo. Então, às vezes eu erro, às vezes eu escorrego, né? Às vezes eu peço ajuda. Nessa altura da vida, né, no meu serviço, eu ainda estou trabalhando, né? Apesar de eu estar mais de 60 anos, né? Eu tenho o tempo todo que pedir ajuda para os meus colegas mais novos, né? Colegas 30, 40 anos mais novos. Esses meninos, então, nossa, sabe tudo de informática? Como é que eu ia fazer sem eles, né? Todo mundo precisa de todo mundo. E eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu preciso da ajuda deles, né? Muitos sabem muito mais do que eu, né? Então, quando a gente tem a humildade de reconhecer a nossa pobreza, né? A nossa pobreza de espírito, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Agora, quando eu mantenho uma atitude arrogante, tudo fica muito difícil, né? Pois é, a Ermelinda passou maus bocados e foi atirado na região de dor, sombras e ranger de dentes. Mas ela aprendeu a lição, deu a volta por cima, perdeu as coisas materiais dela, mas ganhou muita alegria, muita felicidade. E com toda certeza ela vai, se houver uma continuação da história, vai trabalhar e vai recuperar tudo que ela perdeu, né? Além de ter ganho as lições que ela aprendeu com a experiência que ela viveu. Ok? Gostaram da história? Um grande barato, né? A pirâmide invertida, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima boa história.